Salve, salve a todas as pessoas que estão aqui presentes. A gente está aqui na Casa da Democracia, localizada na capital da resistência por Lula livre. E a gente está aqui nesse ambiente, nesse espaço, que é uma construção coletiva de várias mídias independentes, mídias livres e mídias ativistas que estão nesse espaço trabalhando e produzindo conteúdo. E a Casa da Democracia fica aqui ao lado da Superintendência da Polícia Federal, aqui em Curitiba. Ontem a gente estreou o nosso programa, Democracia em Rede. Recebemos aqui na casa Regina, a presidente da CUT, e hoje a gente recebe... Peraí. Isso, a Carmen Fore, e o vice-presidente. E hoje, sim, a gente está aí com a presença do Lindbergh Farias, Roberto Requião e também a Regina Cruz, da CUT Paraná. Então, dando um salve a todos. E também a gente tem presente outras mídias aqui que estão presentes aqui na Vigília Lula Livre. Ana Caldas, Terra Sem Males, Rima, da Comunicação da CUT Nacional, Santiago, da Agência Paco Urondo, da Argentina, entre outras pessoas, que a gente está aqui com uma sala lotadinha e está super bonita. Mas, então, a gente vai começar o nosso bate-papo aqui com o Lindbergh Farias, o nosso senador, que estava aqui nos bastidores, né, contando um pouco para a gente vai contar ao vivo, como que foi ontem o procedimento. Na verdade, você veio aqui por um motivo muito específico também, para além de tudo que está acontecendo com o Lula, mas tem uma coisa muito específica que aconteceu ontem que agitou muito Curitiba. Olha, na verdade, eu vim para cá por necessidade. A presidente Gleisi Hoffmann me ligou, estava viajando para o Chile, quando aconteceu... Alô? Olha, pessoal, eu, na verdade, vim para cá por uma necessidade. A presidente Gleisi Hoffmann estava dentro do avião, quando me ligou às 7h poucos da manhã, falando do atentado que houve aqui contra o acampamento, tiros contra o acampamento, 2 pessoas feridas. O Jefferson recebeu um tiro aqui no pescoço. Ainda bem que saiu já da UTI, a gente sabe que ele vai melhorar. E eu vim por necessidade, porque era necessário vir um parlamentar para cá, para estar junto com o pessoal que está resistindo nesse acampamento. Então, eu mudei toda a minha agenda. Eu tinha uma programação até segunda-feira, a minha previsão era estar aqui só no dia 1º de maio. E vim para cá. Eu acho que foi muito importante, porque era necessário, nesse momento, uma resposta nossa. Primeiro, dizer ao pessoal que está acampado que eles não estão sós, que nós estamos juntos. Então, eu dormi no acampamento, foi super tranquilo, foi bacana, ficamos conversando até meia-noite. O pessoal tem uma rotina lá que é bem rigorosa. Deu meia-noite, eu estava com a Laura fazendo uma transmissão lá, mandaram ir dormir, porque a rotina começa 6h da manhã. Eu acho que foi importante, porque deu força para o pessoal ali. Eu acho que o papel nosso como parlamentar um pouco é esse. Eu sou senador por uma circunstância. Eu, na verdade, sou um militante político desde 15 anos de idade. Defendo um projeto de inclusão social, defendo um projeto de esquerda. Então, eu acho que foi muito importante a gente estar presente aqui. Agora, o que me impressiona é a escalada fascista no país. Escalada crescente. Tem gente que não tem noção. Eu acho que muita gente minimizando o que está acontecendo no Brasil. Não é pouca coisa. Executaram a Marielle e o Anderson. Depois atiraram contra a caravana do presidente Lula. Depois atiraram contra o acampamento. Eu falei, Requião, dos 2 casos, da Marielle e do Anderson e do acampamento, foram com pistolas de calibre 9mm, que, na verdade, é de uso exclusivo dos militares. A Polícia Federal já tinha acesso, mas agora, em agosto de 2017, teve uma portaria, a portaria 967, do Comando do Exército, liberando para todas as polícias. Eu não estou aqui dizendo que foram policiais, mas aqui tem uma linha de investigação. O fato é que é muito grave. A gente vai esperar mais o quê nesse processo? Outra Marielle, outro Anderson. O Jefferson quase é isso. Eu, sinceramente, quando eu falo até aqui para nós não temos medo de fascistas. Nós vamos enfrentar. A esquerda nesse Brasil lutou contra a ditadura militar. Agora, a situação é grave. Eu falo aqui, estou falando aqui uma pessoa que defende as suas teses por aí afora, mas a gente vê o nível de agressividade
de uma turma, de um discurso Bolsonaro, que fala em eliminação do adversário. Então, eu, sinceramente, eu queria encerrar a minha primeira participação dizendo o seguinte: tem que se formar uma ampla frente antifascista nesse país. Eu vejo muita gente de bem calada, gente que não é de esquerda, mas que não concorda com esse tipo de posição, tem que se posicionar nesse momento. Artistas, a sociedade civil. Na Itália também, com Mussolini, subestimaram o ascenso e o avanço do fascismo. Então, eu acho que a situação do Brasil é muito delicada e eu acho que é necessária uma reação a esse tipo de coisa, Branca. Obrigado, aqui. Eu queria dirigir essa pergunta ao senador Roberto Requião, também à Regina. Hoje nós estamos no dia 29 de abril e eu vou complementar um pouco o que o Lindeberg acaba de falar sobre esse fascismo, né, crescendo, em especial aqui na região sul, porque os episódios contra a caravana do ex-presidente Lula e agora, há dias atrás, contra acampamento, 20 tiros, e a gente se soma também ao ataque aos professores e servidores públicos no dia 29 de abril, e que também tem a ver, né? São episódios que não são dissociados aí a uma omissão do poder público aqui no estado do Paraná, em especial, e me parece também uma omissão da polícia. Então, eu queria lhe fazer essa pergunta a respeito desses fatos, sobre a importância desse acampamento enquanto resistência, mas também a importância dos parlamentares resistindo e o que a gente pode fazer pela frente contra isso, assim, que não é de agora. Ana do Terra Sem Mares. Bem, boa tarde a todas. Eu acho que hoje faz 3 anos daquele massacre do governo Beto Richa para cima dos professores, dos educadores, dos servidores públicos que estavam ali defendendo o seu salário, a sua previdência. Eu acho que foi uma brutalidade de um governo sem noção de fazer o que fez. E isso já começou, isso no Paraná, de 2013 para cá. 2013, toda aquela situação. 2014, 2015, não mudou, né? Teve a brutalidade do 29 de abril. E nós estávamos na caravana e aconteceu isso. Todo mundo fala que é em Laranjeiras, mas foi na saída de Quedas do Iguaçu, né? Então, assim, a forma que o governo do Estado, o seu secretário de segurança, que deveria cuidar da população e principalmente dos servidores públicos, infelizmente faz 3 anos e ainda o povo, os servidores públicos do Paraná lembram dessa brutalidade. O que aconteceu no acampamento não foi o primeiro episódio, né? Nós estamos aqui desde o primeiro dia, não dormimos os 2 dias aqui. Então, começou já no sábado, quando o presidente Lula chegou aqui com o ataque da PF para cima dos companheiros e companheiras que estavam ali, e também em todo o período, né? Aconteceu várias outras situações até chegar nessa situação de uma forma com uma arma letal tentar matar uma pessoa. Foi uma tentativa de homicídio. Então, isso é muito preocupante, né, com o governo que está aí. Agora mudou o governo, mas parece que as pessoas continuam as mesmas, né? Então, não mudou muita coisa. Eu acho que tende, para nós, os movimentos sociais, tende a piorar, né? Então, assim, esse tipo de coisa a gente repudia, né? O pessoal do acampamento ontem fez a sua manifestação, né? Foi para a rua para denunciar ali essa situação, mas é muito difícil para nós, da Frente Brasil, da CUT, de todos os movimentos sociais que estão no campo da Frente Brasil Popular, ver isso, e ainda faz 1 mês que passou a caravana, ainda não tem uma apuração precisa, né? A gente vai ver, começou ontem, e até quando que nós vamos ver algum resultado dessa investigação. Vou discordar um pouco do Lindeberg e talvez da Regina. Esta violência toda tem uma motivação, tem um pano de fundo. E o pano de fundo é a implantação no Brasil de um liberalismo econômico
uma barbárie econômica que faliu na Europa, que inviabiliza o governo da Espanha, que destruiu a Grécia, que chegou a derrubar um ministro na Itália. Esse liberalismo econômico falido na Europa pede asilo no Brasil. É um zumbi, é um morto-vivo. E no Brasil encontra apoio em políticos corrompidos materialmente e em políticos e instituições corrompidas ideologicamente. Eu me refiro, então, a um judiciário, Lindbergh, neo-udenista, a um Ministério Público neo-udenista. Eles acreditam, uma parte deles acredita no liberalismo econômico, que é uma tolice, porque está falido, é um zumbi, é um morto-vivo, e outra parte se mobiliza na política e nas instituições por corrupção material, dinheiro vivo mesmo e o processo de corrupção conhecido. A agressão aos professores teve início quando se tentava o início da destruição do sistema público de previdência. Os professores protestaram e foram agredidos. Agora, o outro aspecto que eu vejo é o trabalho dos agentes provocadores, que, de certa forma, tiram o foco do objetivo real de tudo que acontece no Brasil, que é a finalização do Estado Social, a destruição do Estado soberano e o Brasil reduzido à condição de um país associado como um Porto Rico a estados nacionais com uma influência econômica maior e ao capital financeiro. Eu, inclusive, ultimamente, eu não falo mais em imperialismo norte-americano, porque o próprio Estados Unidos está sofrendo pesadamente com o avanço do capital financeiro e dos seus interesses. O capital financeiro americano vai para a China, ganha muito dinheiro, cria aquelas zonas de exportação, aquele fenômeno todo do crescimento chinês, mas desemprega nos Estados Unidos. E esse desemprego americano abre a possibilidade de um suposto defensor do capital produtivo, mas absolutamente retrógrado em termos de política social, se apropriar do racismo, do ódio aos estrangeiros e acabar ganhando uma eleição, mas defendendo, de certa forma, o capital norte-americano. Vocês vejam que no dia em que taxaram com impostos pesados o ferro e o alumínio do Brasil, o Donald Trump estava na companhia de metalúrgicos uniformizados. Então, ele se suporta no desemprego americano e na barbárie, no racismo. A Ku Klux Klan se desperta, nós latino-americanos somos porcos latinos. E isso acontece no Brasil também. Agora, falando sobre o acampamento, é uma chama que mantém acesa esta vontade de Brasil soberano, de manutenção do Estado Social. Mas eu acho que, por exemplo, esse atentado pode ter sido, aqui no acampamento, obra de agentes provocadores, para trazer o foco para o acontecimento, ao mesmo tempo em que o Brasil está sendo desmontado a nível nacional. O próprio Congresso Nacional, esse terrível Congresso Nacional que nós temos hoje, foi deixado de lado nessa véspera de eleição e a venda da Eletrobras está sendo viabilizada com um decreto governamental. Mas nós estamos discutindo um atentado no acampamento. Eu, como referência desse tipo de ação e das suas consequências, eu me reportaria à CIA, a famosa CIA, no Afeganistão, organizando e financiando os talibãs. Até que num determinado momento eles perderam o controle disso. Então, a consequência pode ser essa, que acabem esses interesses que hoje avançam na legislação brasileira, implantando a maximização dos lucros do capital, acabem perdendo o controle disso tudo. E transformem o nosso país numa espécie de uma Síria, abrindo espaço para grupos radicais de esquerda, de direita, e perdendo totalmente o controle destas organizações que eles próprios criam. Eu acho que é importantíssima a manutenção do acampamento. Lula livre é fundamental, mas eu às vezes questiono. Lula está numa solitária. No momento que nós começamos a discutir as condições de prisão do Lula na Polícia Federal, parece que a gente esquece o fundamental. E o fundamental é que ele foi condenado sem prova material e a revelia de forma absoluta do direito.
A volta do Lula ao processo político brasileiro hoje, em função do seu prestígio nacional e da possibilidade concreta dele vir a ganhar uma eleição, se for candidato, nos garante uma interrupção desse processo todo de vulneração do Estado Social e da soberania brasileira. Nós temos que trabalhar das duas formas. O acampamento é fundamental, é uma chama acesa, mas nós temos que manter politizado esse processo. E essa politização passa por divulgação da informação do que realmente está acontecendo no Brasil. Eletrobras, petróleo, pré-sal, praticamente doam o pré-sal, posteriormente eliminam os impostos, acabando com as universidades públicas, é um processo em andamento. Porque se vocês derem uma incursão na história, por exemplo, do Michel Temer, vocês nunca viram o Michel Temer falando em privatizar a Petrobras, em acabar com a Previdência. Ele reclamava um pouco de algumas coisas da Previdência, mas o grupo que financiou a derrubada da Dilma está cobrando a fatura agora. E a fatura é a soberania nacional, o fim do Estado Social. É a barbárie. É um Estado para uma minoria, mas absolutamente subordinado aos desígnios do capital financeiro. E a Europa, que quebrou com esse liberalismo bárbaro econômico, está tentando transformar o Brasil numa fonte de recurso para superar, no curto prazo, suas dificuldades econômicas. Então, a politização dessa luta toda é importantíssima. E o Lula é um símbolo da resistência, mas tem que ser um símbolo politizado. Eu me aborreço, por exemplo, quando dizem fora Temer. Não pode ser o foco. O Temer é um peão pequeno, minúsculo nesse processo todo. Nós temos que explicar o que o Temer faz. Porque eu acredito, Regina, que colocam o Temer na cadeia, o Aécio, o Serra, os políticos todos do PSDB, no momento em que eles não forem mais interessantes para embutir na legislação brasileira, com o apoio desse neo-udenismo do Judiciário e do Ministério Público, os instrumentos de maximização do capital financeiro. A briga é muito mais séria do que a briga simplificada com 2 ou 3 consignas, fora Temer ou volta Lula. Nós temos que politizar esse problema. E, sem a menor sombra de dúvida, o Lula é o ponto de apoio que nós precisamos nesse momento para reverter o processo. Branca, eu posso entrar? Pode. Deixa eu te falar. Você sabe que eu sou fã do Requião, nós somos muito amigos. Requião, eu aprendi a admirar há muito tempo pela sua posição sempre firme em defesa da soberania nacional. Nós fomos críticos, né, Requião? De erros nossos. De erros nossos. O Requião um dia me liga no gabinete dizendo: Lindbergh, nós temos que votar contra esse ajuste do Levi. E nós votamos contra o ajuste do Levi. Que eu estou convencido que foi um erro nosso. Requião falava sempre sobre a questão dos meios de comunicação. Que nós tínhamos que democratizar os meios de comunicação. Foi outro erro nosso. Agora, nesse debate aqui, Requião, eu queria fazer uma pequena diferenciação aqui, com o que você falou. Primeiro, eu acho que o Requião acerta ao colocar o centro. Esse é um golpe para vender o país, para entregar nossas riquezas. Nós estamos tendo um processo de desnacionalização nunca visto na história do país. E, segundo o presidente do DIEESE, Clemente Gans, ele fez um estudo dos últimos 50 anos, ele não conhece um país que teve, numa velocidade tão gigante como essa, esse processo de desnacionalização que a gente está tendo. É entrega do patrimônio público, mas é entrega também de empresas privadas para o capital financeiro internacional. Além disso, nós temos uma disputa do orçamento. Eles estão disputando o orçamento com os pobres. Isso é um fato. A emenda constitucional número 20 é isso. É tirar os pobres do orçamento para sobrar mais dinheiro para o capital financeiro. Além disso, tem a superexploração dos trabalhadores. Então, o golpe tem esse objetivo. Agora, eu não creio que o que aconteceu aqui seja um ato diversionista. Eu me preocupo muito com a questão democrática no Brasil, com a questão de ascensão do fascismo. Porque o fascismo ascende, sabe em que momentos? Quando a burguesia não consegue resolver seus problemas de forma democrática.
E ela utiliza a força. E a gente está subestimando, na minha avaliação, a gente está subestimando isso aqui no Brasil. Como em vários países do mundo, tem uma característica quando o fascismo acende, é a subestimação desse processo. Aqui não é brincadeira. Não é um fato normal nós temos no Brasil o Bolsonaro liderando nas elites. Isso é um fato gravíssimo. Que tipo de elites nós temos nesse país? Não é um fato normal o que aconteceu com a execução da Marielle. Não é um fato normal dar tiro na caravana do Lula. Não é um fato normal atirarem no acampamento. Não é só coisa de agente provocador. Isso está crescendo, Requião. Eu te falo o seguinte, eu falo pela minha segurança. Eu te falo o seguinte, que eu, senador da República, viajo em aeroportos, eu já tive várias coisas com uns malucos que gritam Bolsonaro, que estão com a tese que é de eliminar o adversário. Porque a base da democracia é a gente disputar o processo eleitoral e reconhecer. Você ganhou, governa. E eu faço oposição dura. Mas não a tese da eliminação. Eu acho que a gente está entrando numa quadra que é mais grave. Isso tem a ver, sim, com o que você falou. Com os interesses econômicos. Porque aqui nós estamos vendo uma situação do país que você não tem mais nem empresariado nacional. São fundos privados que estão dominando a nossa economia. E eles querem botar dinheiro para dentro. Estão pouco se lixando para a democracia brasileira. E aí você vê um processo de radicalização e que eu fico impressionado quando o Bolsonaro vai fazer uma palestra para o mercado e é aplaudido de pé pelo tal do mercado. Não se engane que essa burguesia pode abraçar o fascismo. É o processo mais complexo que a gente está vivendo. Eu falo isso, eu sinto muito isso na pele, Requião, porque eu sou um cara que estou no enfrentamento. Você também é um cara que está no enfrentamento, mas eu sou do PT e estou no enfrentamento e defendo o Lula. E esse pessoal, quando me vê, eles enlouquecem. Essa turma Bolsonaro que está aí, enlouquecem. Eu, sinceramente, estou muito preocupado. Eu acho que nós podemos ter outras Marielles em pouco tempo, se não houver um basta. Então, a questão democrática é importante. Eu andei ligando para várias pessoas que eu tenho contato, de artistas. Essa não é uma bandeira só da esquerda, do PT, tem que ser uma bandeira de amplos setores. Não é mais discurso de ódio e intolerância. É agressão. Nós estamos tendo tiro. Nós não podemos aceitar isso, naturalizar esse processo todo. Entendeu? E eu acho, Requião, que isso está ligado à questão econômica também. Maravilha. Mário, da UFPR, professor, quer fazer uma pergunta? Olá. A partir de eu vou na mesma perspectiva que o Requião estava abordando, para que vocês explorem uma outra possibilidade. A partir de 2013, a gente teve a divulgação do grande sistema de vigilância que foi montado pela agência NSA norte-americana, no caso que foi vazado pelo Edward Snowden nas matérias que foram feitas pelo Glenn Greenwald, do The Intercept, jornalista que é sediado aqui no Brasil. A gente sabe que uma boa parte das informações de origem que deram base para o início da Lava Jato, vieram dos Estados Unidos. O Moro esteve lá. Recentemente, um membro do Departamento de Estado americano informou que houve cooperação do Departamento de Estado americano com a Justiça brasileira, sem o devido protocolo legal. Há já indícios mais do que razoáveis para que se investigue se o que a gente está vivendo não é um processo que foi instrumentalizado para criar uma grande cortina de fumaça, para, no fundo, fazer uma negociata muito mais ampla em torno do pré-sal. Creio que vocês concordam com essa hipótese. A questão não está na hora da gente começar a investigar se o nosso judiciário não foi instrumentalizado por interesses que não têm nada a ver com o interesse brasileiro e, sob a cortina de fumaça de proteger alguns milhões, estão fazendo um serviço para entregar alguns bilhões para países estrangeiros? Não há dúvida disso. Quando grampearam a presidenta da República do Brasil, a Dilma, eles não estavam pretendendo conhecer o segredo do sucesso do seu regime de emagrecimento, do Ravena. Eles estavam com o objetivo claro de meter a mão no pré-sal. E acabaram conseguindo resolver isso. É o embate que nós tínhamos lá no Senado da República com o Serra e aquele pessoal todo. Foi um jogo muito duro que, em determinado momento, nós achamos que tínhamos vencido. Mas daí, para nossa surpresa, o governo cedeu.
Nós tínhamos uma vitória segurada no plenário do Senado e veio uma ordem dos ministros para a base do governo votar com a proposta do Serra. Então, uma coisa, o nosso governo, uma coisa difícil assimilação de nossa parte. Mas o que eu vejo é um fenômeno mais universal. Cada vez mais, a mais-valia, o que é a mais-valia? É o que agrega o trabalho do trabalhador numa produção. A mais-valia fica mais escassa em função do crescimento do capital financeiro, da financiarização. O empresário não percebe ou não aceita ou é induzido a acreditar que isso é legítimo, é o lucro da banca e do rentismo. E inicia-se um processo de aumentar o lucro do empresário em cima da precarização do trabalho. Agora, quando se precariza o trabalho de uma forma sistemática, você acaba com a capacidade de consumo do país. O trabalho precarizado significa salários cada vez mais baixos e diminui o consumo. Então, a solução que seria montar um modelo de um grupo muito pequeno de pessoas dominantes. E a precarização do trabalho sai desse processo. Então, eu vou para uma linha, que é a linha de Frankfurt, é a linha dos novos discípulos do Adorno, que propõe uma aliança entre o capital produtivo e o trabalho, para fazer frente a esse avanço do capital financeiro, da financiarização. Eu tenho insistido que esse processo começa na Europa quando, primeiro, o nazismo é derrotado e havia simbolicamente o comunismo russo viabilizando o grande progresso dos trabalhadores. Mas, em determinado momento, em função das suas contradições internas, vem a perestroika e a glasnost e o comunismo russo acaba numa crise tremenda e tem o seu fim, o seu término nesse processo todo. Então, o capital europeu resolve viabilizar a revanche e vem apoiado num tripé. Primeiro ponto de apoio do tripé, a precarização do Estado. O Estado não existe mais e o poder absoluto passa por um banco central dominado pelo capital financeiro e pela banca. Segundo ponto de apoio do tripé, a precarização do parlamento. O sujeito eleito não responde mais pelos seus discursos de campanha e pelo seu programa partidário. O financiamento privado influindo no processo eleitoral faz com que os parlamentares e os governantes, de uma forma geral, sejam prepostos, mandaletes do capital financeiro, mandalete dos seus financiadores. E o terceiro ponto de apoio do tripé, que pretende acabar com o Estado Social criado no momento em que o comunismo russo enfraquecia a barbárie do capitalismo, é a precarização do trabalho. Então vem o fim das conquistas trabalhistas, da CLT, o fim das previdências públicas, para que esse dinheiro todo passe para a mão da banca privada, dos seus agentes. E nós estamos vivendo isso. Eu acho que a gente precisa entender em profundidade o que está acontecendo. Existe uma pressão internacional nesse processo. É fora de dúvida que isso não foi engendrado na cabeça do Michel Temer. O Temer é um peão deste tamanhinho nesse processo. E nós precisamos entender isso em profundidade. E é só essa conscientização do que acontece no sistema político brasileiro e mundial, com o avanço do capital financeiro, é que explica o que está acontecendo no Brasil. O Lula está preso porque é um candidato competitivo a presidente da República. Senão, esse sistema não teria o menor interesse por ele. Santiago. Oi, boa tarde. Santiago Gomes, da agência Pacurondo, da Argentina. Eu queria fazer uma pergunta conforme o que eu venho ouvindo na juventude, na militância na rua, que é tudo, assim como o senador Lindenberg falou que é preciso um chega, um basta para o fascismo. Tem muitas pessoas na rua, militância, perguntando até onde vai ser que o PT vai aguentar. Tem um monte de pessoas que estão pedindo para ir para o confronto bem mais forte, para tensar bem mais a corda, aí não sei se dá para entender a expressão, porque tensionar bem mais a corda, porque há 2 semanas eu estive aqui e o acampamento era bem maior. E ainda o PT, sendo que a democracia acabou, continua cumprindo com as demandas institucionais. Não é momento de que
o PT tencione mais um negócio para barrar esse golpe e liberar o Lula, ou vão continuar aguardando que esse mesmo estado de exceção libere o Lula? Eu acho que não é só o PT. Eu acho que tem que ser a esquerda do país. E os partidos que estão nesse campo, acho que é o campo de esquerda. E mesmo assim, no Brasil, o campo de esquerda está dividido. Tem vários candidatos aqui também, né? Tem pessoas que estão aqui no acampamento que defendem o Lula a democracia, mas que não defende, que não vai pedir voto para ele. Então, assim, essa unidade do movimento social da frente, lá a gente vê essa situação também. Não é só no partido. Eu venho do partido, sou do PT, da Central Sindical, mas a gente vê isso muito nítido, que a esquerda no país ela está dividida. Né? Isso é uma questão. A questão aqui do acampamento que você perguntou, nós estamos aqui em cima dos movimentos sociais, principalmente quem tem CNPJ, de uma multa de R$500 mil por dia. Né? Então, assim, infelizmente, né, a Procuradoria aqui do município, a Polícia Federal, o governo do Estado, tem um ataque que a CUT, o PT e o MST assinaram, porque não queriam que ficassem a população aqui, queriam nos jogar lá no Parque do Atuba, 2 quilômetros daqui. E a situação do acampamento estava difícil, porque as pessoas, um monte de gente do Brasil e do mundo vindo para cá, e nós com essa situação de deslocamento, antes das 2 horas da manhã a gente não saía daqui, porque tinha a troca da polícia e acontecia de acordar todo mundo, jogar luz em cima das pessoas, acordava todo mundo assustado, do exterior e daqui mesmo. Então, assim, o coletivo decidiu locar um lugar para conseguir ficar e as pessoas conseguiram pelo menos dormir, né, muito bem. Mas eu vejo assim que a gente continua a militância e os companheiros eles estão dormindo em outro local, mas ainda tem esse interdito proibitório da Polícia Federal e também essa ataque assinada por aqui, que daí todo esse coletivo, CUT, PT, MST e o coletivo da frente, teve que definir dessa forma. Mas eu ainda vejo a esquerda no Brasil totalmente dividida. Totalmente dividida. Isso também defende o Lula aqui no acampamento, mas cada PCdoB tem a Manuela, né, os companheiros do PSOL têm o Boulos, né, então, assim, defende a democracia, querem Lula livre. Então, o objetivo daqui é fazer com que o Lula saia daqui e seja o nosso candidato. Isso é comum em todos nós, mas existem vários segmentos dentro aqui desse coletivo da Frente Brasil Popular, que eu faço parte. Aí tem a do Povo Sem Medo também. Então, assim, mesmo assim, a retirada de direitos está aí. Isso é um coletivo das centrais sindicais, que eu venho do movimento sindical, e como o Requião falou, a retirada de direito está aí. A terceirização passou depois que o Temer entrou, que isso é muito ruim para o Brasil, porque não são empresas terceirizadas nacionais, são grandes transnacionais que estão vindo para o Brasil competir com o mercado nacional. Então, isso também, fora a reforma trabalhista que passou, né, e a reforma da Previdência que a gente está tentando, e eu não tenho dúvida, Requião, que passou o mês de outubro e novembro, o final do ano, eles querem cobrar essa fatura da reforma da Previdência ainda. Olha, na verdade, a sua pergunta é uma pergunta muito interessante e nós temos que discutir correlação de forças na sociedade brasileira. Eu me considero um comunista. Eu defendo a Revolução Socialista. Só que concretamente, nós não temos... Tem muita gente que diz, puxa, como é que vocês não tiram o Lula de lá? Porque não é assim. Eu acho que nós estamos tendo um ascenso fascista no país, mas eu acho que a nossa saída não é fazer o mesmo. Eu acho que a gente tem que preparar, sim, a autodefesa. A gente tem que preparar a autodefesa. Mas a forma de combater o ascenso fascista é formando frentes amplas pela democracia contra o fascismo. E, infelizmente, eu adoraria dizer que a gente poderia fazer um levante popular, mas só temos um jeito, nesse momento, na conjuntura de hoje, de derrotar esse golpe.
que é no processo eleitoral. Que é a força do presidente Lula, o que o presidente Lula está criando de energia pelo Brasil afora. Eu vejo pelo Rio de Janeiro, porque eu estou indo nos municípios, estou falando na Baixada Fluminense para o povo. O lulismo cresceu. A força do Lula é uma força gigantesca. Nesse momento é ilusão a gente falar de levante popular. É no processo eleitoral. É registrando Lula, é usando a força do Lula. É a chance de derrotar o golpe. É claro que eu, por exemplo, em Requião, tínhamos posições lá em São Bernardo. A gente queria ter ficado mais tempo resistindo lá, porque eu acho que o Lula não estava fazendo nada de legal. A polícia que tem que prender. Agora, a gente não pode confundir as coisas nesse momento, entendeu? E achar que temos uma força para um levante popular, revolução. Não, não é isso. As pessoas, e é preciso entender muito isso, as pessoas que mais defendem o Lula nesse momento do país são as pessoas mais pobres, que vivem uma vida com muita dificuldade, que têm uma rotina de trabalho. Eu vejo na Baixada Fluminense, é gente que acorda 4 horas da manhã, que trabalha até 8, 9 da noite, que defendem o Lula, mas não são setores que estão tão organizados ao ponto de fazer uma resistência como essa. Então não adianta a gente ter ilusões, vender coisas que não são. Eu, sinceramente, nós temos que reconhecer, na minha avaliação aqui, que a forma, eu acho que o Brasil está numa encruzilhada. O Brasil vive uma encruzilhada. Não é correto dizer que nós, da esquerda, sofremos uma derrota estratégica, porque eles tiraram o impeachment, fizeram o impeachment da Dilma, prenderam Lula, só que eles estão numa crise. A burguesia está numa crise. Não tem projeto para o país. A economia não reage, né? E mais grave, eles não têm candidato. Eles não têm candidato. Eles estão numa crise lá. Prenderam Lula, deram um passo à frente, porque não podiam recuar, deram um passo à frente. Só que o Lula, com essa força que... O lulismo que cresce no Brasil, nós, na minha avaliação, podemos derrotar o golpe no processo eleitoral. E acho que no processo eleitoral tem que estar em discussão o indulto do Lula, a reversão de todas essas medidas e propostas que tem aí. Então, é uma encruzilhada, que a gente pode vencer, mas a gente pode perder também. Eu não descarto, Requião, nem que a gente caminhe para uma ditadura. Eu não descarto nenhum cenário, né? Mas é importante a gente ter noção dos caminhos a seguir e muita noção da correlação de forças que existe hoje na sociedade brasileira. Laura. Se me permite. Claro. Nós temos um governo que tem a oposição de mais de 90% da população brasileira. Por que está diminuindo o acampamento? Pelas razões que a Regina já colocou, interdito proibitório, prefeitura tentando, através de meios judiciais, retirar o pessoal do lugar onde se encontra, mas fundamentalmente o que acontece aqui no Brasil está acontecendo em toda a América. É a acusação da corrupção, que bate duro na moralidade da classe média. Moralidade necessária, ninguém aceita a corrupção. E os nossos governos do Lindbergh, em boa parte, junto com toda a estrutura política brasileira, tropeçaram nisso também. Então, esta acusação de corrupção, tocada em prosa e verso, a todo minuto, na rede midiática, fundamentalmente de televisão, segura uma resistência e um protesto mais duro da população brasileira, que a nível de 90% a 94% é contra o governo Temer, que significa contra o modelo econômico. Mas nesse processo de paralisação da revolta popular, vai avançando o instrumento de dominação do capital financeiro no país. A cada momento vendem uma refinaria, a cada momento avançam com a venda da Eletrobras, querem vender território, e o raio da ponte para o futuro é exatamente isso, é o Brasil colocado numa posição subalterna no mundo. Brasil celeiro do mundo, tecnologia alta na agricultura, mecanização, venda de espaços territoriais para fundos de pensão e governos estrangeiros sem limite de tamanho, mas a consequência lógica disso é o desemprego. Alta tecnologia na agricultura e na mineração significam desemprego. Então, daí eles propõem o quê? Vamos precarizar o trabalho. Um trabalho semi-escravizado vai atrair capitais do mundo. E o trabalhador não vai se mobilizar mais, porque ele desesperadamente, no momento de grande desemprego, vai procurar um emprego.
Quando ele puder almoçar e melhorar o jantar da sua família, ele fica quieto para conseguir um emprego. Foi o que fizeram na China no momento da industrialização. Só que a China vivia anteriormente um período de relação de trabalho medieval. Almoçar e jantar era um avanço social naquele momento. No Brasil, não. Nós vivemos a CLT do Getúlio Vargas, as conquistas do trabalho e dos direitos sociais de todo o Ocidente. Nós temos, então, um fator muito forte de resistência. Mas daí vem a história, são todos corruptos. A Kirchner é corrupta, no Peru todos são corruptos, mas enquanto existe essa paralisia da cidadania brasileira, da nacionalidade, eles estão avançando progressivamente e embutindo na legislação os instrumentos de maximização do capital financeiro. Então, é esse o problema que nós vivemos hoje. Por isso, eu insisto, nós temos que politizar esse processo, para a população saber o que está acontecendo. Eu faço uma comparação com a acusação do apartamento do Lula. Aquilo é uma falsidade eminente, evidente. Mas vamos admitir que tivessem dado aquele apartamento para o Lula, que não deram. Eu fui governador desse estado aqui por 3 vezes. Comparando o orçamento brasileiro, 7ª potência econômica do mundo, e o orçamento do Paraná, se eu tivesse ganhado de um empresário, no último dia do meu governo, uma caneta Montblanc, ela teria um valor econômico superior a do apartamento de Guarujá, supostamente recebido pelo Lula como presente de um grupo econômico que teria suposta e erradamente se beneficiado da Petrobras. Então, é evidente que isso é uma farsa. Essa é uma farsa montada. Vocês viram, era o apartamento de luxo, o triplex. De repente, o MTST entra lá, filma aquilo. É um apartamento miserável, é um apartamento precaríssimo. E atrás daquela instalação precária estava a Dona Marisa. Vocês vejam a simplicidade da ambição da Dona Marisa, que havia comprado e por 10 anos havia pagado o 4º andar. Bom, mas daí cai na mão da OAS, a cooperativa dos bancários não conclui a construção e a OAS tenta seduzir a Dona Marisa com a possibilidade de trocar o 4º andar pelo andar superior pela cobertura. Se vocês me perguntarem se eles pretendiam cobrar a diferença do Lula, a Dona Marisa pagou R$380 mil, o que isso ao longo de 10 anos podia ter como correção R$1 milhão. É o que valeria mais ou menos aquela cobertura corrigida. Eu acho que a OAS não pretendia cobrar, mas o Lula não aceitou, ele disse que a cozinha não era boa, porque o pressuposto é que ele pagaria a diferença. E eu estabeleço o pressuposto que eles jamais cobrariam do Lula a diferença. Mas isso não ocorreu. É um crime sem corpo de delito. Isso foi utilizado para tirar o Lula do processo eleitoral no Brasil. Agora, o que é o Lula? Com seus defeitos e qualidades, coloca 36 milhões de pessoas no mercado de trabalho, no mercado de consumo. Mas a ilusão se suporta em cima do neodenismo, do judiciário, do Ministério Público, da classe média e do domínio absoluto da mídia, batendo a cada dia em cima disso. A resistência tem que aprofundar mais o entendimento desse processo. E, como diz o Lindbergh, se houver eleição, nós podemos resolver isso. O Brasil pode resolver isso no processo eleitoral. Mas, para haver eleição, tem que ter o Lula. Porque os partidos dominados pelo sistema político brasileiro, nem candidato pode lançar. Não existe candidato da direita no Brasil. Mas, ao mesmo tempo que nós dizemos que não existe candidato, a cada dia eles avançam com alguma coisa. É mais 4 refinarias vendidas, avança o processo de privatização da Eletrobras. E nós estamos aqui no acampamento, discutindo a volta do Lula. É claro que esse é o eixo da mobilização, mas nós temos que politizar esse processo. Laura, Jornalistas Livres, café com açúcar aqui para o Lindbergh, porque está faltando. Bom, eu queria fazer uma pergunta na linha da que o Santiago apresentou, porque é o seguinte, porque é óbvio que a gente está travando nesse exato momento no Brasil uma disputa narrativa gigantesca, né? Quer dizer, toda a mídia livre, de um lado, mostrando aquilo que a Rede Globo, a Folha, a Veja e tal nunca vão mostrar. É uma batalha narrativa, mas é uma batalha que também precisa de grandes narradores, né?
E eu sinto que a gente está ressentido da falta dos narradores, da falta dos grandes narradores. Eu vejo em vocês que estão na mesa grandes guerreiros e tal, mas eu vejo um pouco desse bom mocismo a que o Santiago se referiu, porque eles empurram a gente para um lado, a gente vai para o lado. Eles empurram a gente para... A correlação de forças é ruim, a gente sabe disso. Agora, eu não consigo deixar de esquecer daquela cena que os mais jovens aqui não se lembrarão, mas do Ulisses Guimarães, que não era comunista, estava longe de ser um socialista, era só um cara que, durante um monte de tempo, compactuou com a própria ditadura, com todo respeito, mas ele ali, falando, chega, aqui não, e enfrentando os cachorros, enfrentando a tropa de choque, enfrentando tudo para poder levar a mensagem dele como anticandidato da oposição no pleito de 78. Então, eu vejo assim, como é que pode uma juizinha, que é juíza substituta, que é um nada, ela chegar a afrontar um poder da República, como eles afrontaram, e falar, aqui não. Porque não é que eu estou pedindo para visitar o Lula. Se eu peço para visitar o Lula, ela pode chegar e falar, você não é ninguém. E, de fato, eu sou só uma jornalista. Agora, se é uma delegação do Congresso brasileiro falando, eu quero visitar o Lula, eu acho inadmissível que a gente pegue e tope e fale assim, tem razão, desculpa, estou indo embora. Eu sei que você foi, Lindbergh, mas no dia seguinte tinha outros parlamentares que precisavam ter entrado e que não entraram. Então, eu acho que a gente está precisando de narradores, entendeu? De gente que fale, isso é injusto, isso é uma falta de compostura, essa mulher não é mais do que um poder da República. Então, eu acho que, eu entendo toda a questão da correlação de forças, mas eu acho que correlação de forças também se faz com a gente pegando e indo, sabe, mostrando, porque a gente tem milhões de brasileiros hoje, para os quais hoje está caindo a ficha de que esse golpe foi um golpe, de que a prisão do Lula é injusta. Um monte de gente, a gente vê isso nas ruas, andando com o bottom, andando com tudo isso que a gente está andando. Os jornalistas livres, a mídia livre, a gente anda na rua, as pessoas reconhecem. Então, a gente está vendo que as pessoas estão... Agora, nós precisamos de um pouco de rebeldia. A rebeldia faz parte da narrativa da esquerda. A narrativa da esquerda sem rebeldia não é esquerda. Olha, é um bom conselheiro, é um bom cara para dar mesas e fazer debates e tal, mas não é um militante de esquerda. Então, eu acho que essa questão é muito importante. A gente pegar e falar, tem buracos, essa mulher não pode afrontar o poder da República. Não pode. E a gente não pode permitir que isso ocorra. E assim, sucessivamente, uma série de coisas. Eu só, para concluir, os militantes secundaristas de São Paulo deram um exemplo de rebeldia. O PT, infelizmente, não estava junto com essa luta. Chegou atrasado, mas eu vi aquela luta começando. E os militantes secundaristas aqui do Paraná, que ocuparam centenas de escolas e tal, como é que eles fizeram? Eles pegaram e falaram, pode? Não, eles não falaram, eles foram. E essa rebeldia contagiou milhões de pessoas que pegaram e saíram em solidariedade àqueles moleques e fizeram com que em São Paulo, a única vez que o Alckmin perdeu uma guerra, os professores tinham feito greve de 92 dias, com todo o meu respeito pelos professores. Os alunos não fizeram nenhum dia de greve, mas ocuparam as escolas e impuseram a grande derrota para o Alckmin. Eu acho que esses sinais da rebeldia é o que a gente está precisando um pouco hoje para ver se anima a nossa galera. Porque senão a gente vai ficar com... É lógico que vai vir uma liminar falando que tem que sair. Se a gente for esperar que eles não deem a liminar, vamos para casa, gente, porque não é isso. Eles vão dar a liminar contra nós. Agora, está certo? Está errado? Vamos ver. Mas um pouco de rebeldia faz bem, sempre fez bem para a esquerda. Obrigada, amiguinho. Parece que eu ouvi agora o Ortega y Gasset falando. Juventude que não é rebelde é servidão precoce. Mas não é uma juizazinha de Curitiba que nós enfrentamos, é o sistema. Ela está respaldada pelo Tribunal Superior de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Senão, ela não tomaria a posição que tomou. Mas eu, o Lindbergh e alguns senadores, antes de ontem, fizemos o que podíamos fazer dentro do Congresso Nacional. Um projeto de lei criminalizando o impedimento
parlamentares de visitar uma organização pública federal, estadual ou municipal, conforme a hierarquia do seu cargo. Agora, por que a rebeldia não se estabelece? O processo político corrompido deixou uma boa parte desses parlamentares na mão do judiciário. Por que nós estamos aqui conversando com vocês? Porque nós não temos por que temer juiz e investigações. Mas uma boa parte do Congresso Nacional não sabe o que fazer com aquilo que fez anteriormente no financiamento de campanha. Estão extraordinariamente fracos. Esse é o processo. Então, eu acho que nós temos que aprofundar o entendimento do que está acontecendo e tomar as providências possíveis. A direita não tem candidato. Então, eles vão tentar acabar com a eleição. O Lindbergh me perguntava hoje no almoço, Requião, você acha que eles deixam o Bolsonaro concorrer? É evidente que o despreparo do Bolsonaro, o seu perfil, é horrível demais, até para a extrema-direita brasileira inteligente. E o que eu posso responder? Deixarão o Bolsonaro concorrer só se ele não tiver possibilidade nenhuma de ganhar a eleição e se eles tiverem um candidato. Agora, se o Bolsonaro ameaçar, ele será detonado na mídia, já está sendo detonado como foi fabricado. Mas eles não têm candidato. Por que o Lula está preso? Porque se ele não estiver preso, eles não têm candidato para enfrentar o Lula no Brasil. Com todos os defeitos que ele possa ter, que nós possamos ter, é um movimento em defesa do Estado Social no Brasil que ultrapassa a PT. O nosso argentino perguntou, mas o que o PT vai fazer? É o Brasil que tem que fazer, não é só o PT. E quando você faz uma pesquisa e vê que 94% da população está contrária ao regime imposto nesse momento, não são eleitores do PT, são eleitores brasileiros. Então, nós temos que extrapolar esse processo. Eu cito sempre, Lindbergh, um conto aristotélico. O Aristóteles tem uma anedota, um conto sobre um comandante de um pelotão que teria por missão tomar uma colina. Ele vai à observação da colina, verifica que ele perderia, na opinião dele, muitos homens, e ele não avança. Ele comete um ato extremo de temeridade, covarde. É um covarde, ele não avança. Ele não tenta conquistar o objetivo que ele devia conquistar. Outro comandante vai à colina, avalia e acha que com as táticas que ele conhecia, ele podia tomar a colina, avança, toma a colina com uma perda mínima de homens, mas daí ele avança além da colina e perde a metade do seu contingente. Um ato extremo de temeridade. Qual é o ato meio nesse processo chamado ato eficiente do ponto de vista filosófico? É o comandante de pelotão que, podendo tomar a colina, avança com uma perda mínima de homens, toma a colina. Então, eu acho que é isso que, nesse momento, nós temos que tentar. É o ato meio. Nós temos uma candidatura que patrocine o referendo revogatório, se o Lula não for candidato, que garanta a anistia do Lula, sem considerações jurídicas. Você já viu que com o Poder Judiciário brasileiro organizado e com essa cabeça neodenista não se vai conseguir nada, para restabelecer a tranquilidade do Brasil e, numa constituinte, discutir o que os brasileiros querem do país. Temos que passar limpo esse processo. Nós não podemos exagerar, como o nosso argentino. Eu sugiro que você proponha isso lá em Buenos Aires. Aqui, eu acho que não é exatamente uma coisa interessante. E o ato meio, no momento, é o que a gente pode fazer para derrotar o sistema e viabilizar o referendo revogatório e a constituinte. Ô, Requião, deixa eu entrar nesse assunto. Alô, esse som está melhor. Eu, quando respondi ao Santiago, Laura, é porque eu, de fato, não vejo correlação de forças para nenhum tipo de insurreição popular, revolucionária. Eu acho que o caminho é o processo eleitoral. É por aí que a gente pode reverter esse golpe. Mas eu acho que nós fomos muito bunda mole, essa esquerda brasileira. E chega de uma esquerda frouxa. Nós temos que nos preparar para o próximo período, que é um período de enfrentamento. Eu, quando fico olhando, e a gente sabe, olha, tiraram a Dilma e fazem essa perseguição em cima do Lula, a prisão, principalmente pelos acertos, pela inclusão social, pela melhora do salário do trabalhador.
Agora, nós acreditamos muito numa política de conciliação de classes que, na minha avaliação, nos desarmou. A gente olhar hoje para trás e ver como é que a gente não fez democratização dos meios de comunicação, hoje parece uma loucura. Mas é que nós tínhamos ilusões ali. Quando a gente não entrou em debate sobre tributação de grandes fortunas. Nós quem, cara pálida? Não. O governo. Eu tenho aqui, eu e esse cara aqui, por exemplo, nós votamos contra, por exemplo. Quando o Levi foi nomeado ali em 2015, aquele foi um erro gigantesco. Eu votei contra todo aquele ajuste junto com o Requião. Eu virei o chato. Eu ligava, toda vez que o Lula me encontrava, eu era a repetição. Digo, presidente, a gente vai se lascar. Porque estava claro, nós estávamos fazendo um ajuste neoliberal, um ajuste fiscal, e sabe o que aconteceu? O desemprego era 4,3% em dezembro de 2014, foi para 10%. Não teria, o impeachment foi um golpe, mas a gente perdeu a base popular. Se nós tivéssemos 25% de apoio do povo, nós não tínhamos caído. Infelizmente, esse aumento do desemprego imobilizou uma parte grande da população. A gente tem que aprender com os erros. Eu falo tudo isso, não é para ficar dando chicotada, não. É para a gente aprender com os erros para o próximo período. A gente precisa de uma outra esquerda, mais preparada para o enfrentamento. Eu acho que a gente está entrando num outro período, Regina, e você é uma lutadora, é símbolo disso, está nas ruas. A gente precisa de uma turma mais preparada. A gente está vendo o que está acontecendo aqui. Eu, quando falei da ascensão do fascismo, eu acho o seguinte, a gente tem que ter uma turma mais preparada para a luta de rua, para fazer trabalho de base. E eu acho que, às vezes, a gente recua muito rápido, Laura, também, entendeu? A gente está muito acostumado com a política anterior, como se... Parece que a gente continua tendo ilusões nesse poder judiciário, depois de tudo que aconteceu. Então, eu acho que a gente vive uma tensão entre a esquerda que estava acostumada... que nós vivemos um período de 30 anos de normalidade democrática. Só que eu acho tem gente que não vê a ficha caindo, que é o seguinte, eles romperam o pacto construído na Constituição de 88, o pacto pela redemocratização, que se assentava em cima de algumas premissas, soberania do voto popular, eleição livre e democrática. Eu acho que tem gente que não viu que não caiu a ficha, que nós estamos entrando num outro momento. Eu não sei qual é, eu não sei para onde vai, mas eu sei que é preciso um outro tipo de turma preparada para o enfrentamento, e eu acho que essa turma que está aqui, no acampamento, nessas lutas, daqui pode surgir uma nova vanguarda na esquerda brasileira. O trabalhador brasileiro, Lindbergh, o trabalhador que conheceu a CLT do Getúlio Vargas, o avanço social, não vai se conformar com essa barbárie trabalhista montada no Brasil. E ainda está anestesiado com essa história de corrupção da política. Todo político é corrupto no discurso da mídia, na narrativa da mídia. Mas, em determinado momento, esse pessoal vê que não é bem assim e que, na verdade, o prejuízo é em cima do trabalho. Eles querem descontar o avanço do capital financeiro em cima dos lucros do empresário, em cima da precarização do trabalho. Isso não se sustenta num país como o Brasil. Mais cedo ou mais tarde, esse povo se levanta de uma forma ou de outra. Eleitoralmente é a preferencial maneira que nós gostaríamos que acontecesse. Acho que, respondendo um pouco a companheira e essa vontade, quem está aqui nesse acampamento quer muita mudança, principalmente dentro do PT. Posso falar que são militantes, e eu faço parte desse coletivo também, espera que o Lula saia daqui, que a gente coloque ele como candidato lá até o dia 17, que nós temos, Aninha, 17 de setembro, né, o dia lá de todas as situações, que a gente consiga que ele saia o nosso candidato para a gente competir com os outros candidatos. Mas nós esperamos, os movimentos sociais do país esperam essa mudança. E daí são mudanças profundas, a questão tributária, a questão da mídia, né, porque vocês estouram, às vezes, a bolha quando está todo mundo junto. Né? Então, assim, isso é uma cobrança dos movimentos sociais. É uma cobrança do MST que, depois do golpe, está levando
E está morrendo gente nos assentamentos no país, do Pará para baixo. Então, é isso que os movimentos sociais, quem está aqui nesse acampamento, e vai cobrar muito do partido. Então, o partido tem que fazer um programa junto com os movimentos sociais, junto com a plataforma que a gente fez de emergência da Frente Brasil Popular, o programa que a gente quer. É isso que a gente quer e está esperando, do PT, principalmente, que é o partido que tem o candidato que, para nós, vence as eleições, se nós conseguir a disputa, e, com certeza, os movimentos sociais do país vão cobrar isso do partido, vão cobrar, Lindenberg, vão cobrar da Gleice, de você, de todos os petistas. É por isso que nós estamos aqui, porque a gente acredita na democracia, é a única forma, hoje no país, de nós tirarmos o Lula, tirar ele aqui da cadeia e for para a presidência. Mas essa militância vai cobrar também. E é justo, porque a primeira, quando começou o golpe, foi essa militância que foi para a rua, que nunca deixou de defender o PT e o projeto popular desse país. O que está acontecendo, por exemplo, na Bahia, nós temos uma senadora que não é do PT, é do PSB, Alice da Mata. Uma mulher fantástica, maravilhosa. Uma mulher fantástica. Resistente em todos os momentos. Agora, de repente, esse concerto de forças de oposição resolve tirar a Alice da disputa para o Senado da República, em troca de um deputado de um partido de direita, um deputado folclórico, muito divertido, que se chama Coronel não sei o quê, que é presidente da Assembleia. Doutor Coronel. É um apelido, imagine por que ele se chama Doutor Coronel. Então, resolvem liminarmente tirar a Alice. A Alice não vai ser candidata, nós vamos fazer um acordo com a direita. Não tem cabimento isso. Daí houve uma resistência de quem? O Lindenberg, a Gleice fez um VT que distribuiu na Bahia ontem e na rede, dizendo que a candidatura da Alice é imprescindível, mas o PT, a burocracia, se revolta contra isso. Então, vocês falam em avanço, em coragem, não desta forma, né? E a posição que o Lindenberg e a Gleice tomaram é uma posição que resgata a ética e a moral no partido. Nós não podemos perder se queremos fazer alguma coisa. No Senado, um quadro como a Alice da Mata. Mas o PT da Bahia quer fazer uma aliança pela direita, e eu pergunto para quê? O governador da Bahia já é governador. O prefeito ACM Neto, que tinha alguma possibilidade, quando viu que ele estava empatado com o Rui Costa, mas que a máquina do Estado estabeleceria a diferença, desistiu. Então não há sequer adversário, mas resolvem agora tirar uma companheira da qualidade da Alice para apoiar um quadro de extrema-direita. Então cobre isso do PT. Você que é do PT, o Lindenberg eu não posso cobrar, que ele já tomou posição. Mas é um verdadeiro horror, é uma volta à velha política burocrática. Vou fazer aqui, então, um gancho final, gente, né? Já estamos aí com 1 hora de programa, mas acho que tem também um momento muito forte que está acontecendo aqui. Agora há pouco, aqui da casa, a gente consegue ouvir o bom dia, boa tarde, boa noite, presidente Lula, e é um momento muito emblemático também da vigília. E muitas pessoas estão vindo do Brasil todo, né, para esse momento que é o 1º de maio, e ele também se concretiza como um momento único na nossa história, né, quando as centrais todas se unem nesse momento para estar aqui em Curitiba, na capital da resistência, no momento imprescindível, né? Então, acho que talvez a construção também dessa nova esquerda, quiçá, comece também por aí, né? A gente tenha essa possibilidade. E essas questões que aconteceram, tanto com o acampamento, muito do que a gente já comentou aqui, quem está vivendo esses dias aqui nesse universo, que são 4 quadras, que a gente fica circulando, né, nessa vigília, no sentido de o quanto essas balas não nos param, né, como a militância gritava ontem, né, e o quanto isso também serve para desmobilizar as pessoas a virem até aqui, né. Muitas coisas estão sendo faladas, é um disque-me-disque, mas, ao mesmo tempo, a gente aqui, como mídia alternativa, mídia livrismo, mídia ativismo, enfim, a gente está aqui buscando narrar isso e também acalmar a militância para que venha até aqui, porque estamos todos, de fato, buscando criar o melhor ambiente para que o 1º de maio seja, de fato, mais um momento histórico nessa caminhada. E eu queria que, para essa rodada final, a gente conversasse um pouco sobre isso, porque é um momento super importante, né? Então, tem realmente vindo muita gente, e é uma expectativa muito grande. Com certeza, esse bom dia, presidente, vai ser uma explosão. E a gente quer muito isso, né? Branca, eu vou me despedir aqui falando dessa importância do 1º de maio. Eu, sinceramente, eu acho que vai ser um 1º de maio muito forte.
tem muita gente vindo. Lá do Rio de Janeiro são vários ônibus, delegações vindo. As pessoas que querem prestar solidariedade ao presidente Lula encontraram nesse 1º de maio o dia. Eu acho que vai ser uma resposta também a tudo que houve nesses últimos 2 dias aqui. Então, eu vou ficar aqui para o 1º de maio. Estou saindo daqui, vai falar o Requião e a Regina, a gente vai encerrar aqui. E a gente vai, junto com a Regina e o Requião, lá para frente da sede da Polícia Federal. Tem um pessoal na Vigília Democrática lá. Hoje o convidado especial é o senador Roberto Requião, que é impressionante, né? Foi governador por 2 ou 3 vezes aqui. Foi governador por 3 vezes. Tem um apelo na juventude aqui impressionante no estado do Paraná. E é uma grande liderança nacional, mas liderança aqui do Paraná violentíssima, com a força gigantesca. Então, Requião, eu quero agradecer muito hoje, porque nós estávamos, inclusive, com um programa de programação para o dia de hoje, porque a gente está jogando todas as fichas no dia 1º. Então, o Requião se dispôs a vir aqui, veio para essa entrevista, mas ele hoje vai ser muito importante ali também, porque, Requião, você vai ver gente de todo o Brasil ali. Eu tenho encontrado cada testemunho, gente que diz, olha, saí lá de Pernambuco, e é uma pessoa lá que defende o presidente Lula, que está sofrida, que veio prestar solidariedade. Então, eu acho que esse 1º de maio vai ser um 1º de maio muito forte pela força simbólica de fazer aqui em Curitiba. Então, eu quero aproveitar e encerrar minha participação chamando você. Venha para cá. Você aqui do estado do Paraná, mas você também de outros estados do país. Venham para cá, se você puder vir, ainda dá tempo, domingo, o ato vai acontecer da terça-feira. Então, é um momento decisivo da história do país. Eu estou convencido que daqui a 30, 40 anos, a gente vai estar revisitando esses momentos. E eu acho que esse 1º de maio, então, vai ter um grande papel. Eu encerro fazendo esse convite para você e passo para o senador Roberto. Não, vou passar para a Regina e Requião encerra. Bem, pela primeira vez, viu, Lindenberg? Olha aí, ó. Ele não para. Eita. Colocar ele no programa de TV que a gente vai criar. Vamos. 1º de maio aqui no estado do Paraná, o 1º de maio nacional. Nunca na história desse país as 7 centrais nacionais se reuniram para fazer um 1º de maio. Vocês sabem que a Força Sindical faz de uma forma, a CUT faz de outra, e depois de 2008, no governo Lula, que ele organizou as centrais sindicais e elas eram clandestinas até 2008, né? Então, pela primeira vez no país, vai ter uma unidade das centrais sindicais aqui no estado do Paraná. Em defesa da democracia, contra a reforma trabalhista que já passou, e contra a reforma da Previdência. Esses são os 3 eixos, né, e Lula livre e Lula inocente. Então, a importância, nós temos várias caravanas, para vocês terem uma ideia, só de Santa Catarina está vindo 64 ônibus, São Paulo está vindo muito ônibus, aqui do estado do Paraná, as centrais sindicais do Paraná, não só a CUT, mas todas as centrais sindicais aqui estão vindo, os movimentos sociais. Então, nós vamos ter um primeiro bom dia para o Lula. Vamos nos encontrar ali no terminal do Boa Vista, começar a concentração 7 da manhã, sair 8 da manhã, vir aqui, dar um bom dia para o Lula e ir lá para a praça, e tem toda uma programação lá com artistas nacionais. Então, para nós, a importância do 1º de maio é a unidade das centrais sindicais, é a unidade contra a retirada de direitos, contra a reforma da Previdência, porque esse debate vai vir em pauta após as eleições, e também é histórico, porque pela primeira vez as centrais sindicais se unem no país, e também não são todas do PT, né? Vou deixar claro,
né? Tem ali, aqui no Paraná, tem central sindical da direita até a extrema esquerda. Então, assim, todos eles, independente de partido, os sindicalistas vão estar lá junto com a gente em defesa da democracia, em defesa do Lula ser presidente, contra as reformas, principalmente trabalhista e a da Previdência, que a gente não pode esquecer dessa pauta, mas principalmente é trazer os movimentos sociais de luta do campo e da cidade para cá, em defesa do Lula livre e do Lula presidente. Eu acho que isso é importante, porque eles querem vir no acampamento, querem dar o bom dia, é simbólico, o bom dia e boa noite, porque ele escuta, já passou isso para nós, que ele escuta. Então é importante, as pessoas vêm de longe do país para vir aqui, ouvir o bom dia, falar o bom dia, falar o boa noite. Acho que isso é simbólico também para as pessoas. Então, assim, contra a retirada de direitos, venham para Curitiba, no nosso 1º de maio nacional e internacional. Está vindo delegações internacionais para cá, e para nós é importante fazer um grande 1º de maio em defesa da democracia e de Lula inocente. Porque a gente quer ele livre, mas ele também é inocente de tudo isso. Acho que é isso. Agradecer a transmissão dos nossos jornalistas de luta, que estão aí furando a bolha e fazendo uma mídia alternativa, uma mídia que os movimentos sociais querem aqui, principalmente no Paraná e no Brasil. Requião, para finalizar. Eu não tenho dúvida que será um movimento fantástico. E será um movimento a favor da fraternidade contra a barbárie do domínio do capital financeiro. Para ampliar bem este apelo, eu iria na linha do Papa Francisco, que o Papa disse em Davos aos governantes dos países mais poderosos do mundo e aos homens mais ricos do planeta. O dinheiro é interessante quando ele é aplicado numa empresa, dá empregos, paga salários, inova na tecnologia, mas o dinheiro não pode governar o mundo. O capital financeiro não pode eliminar a fraternidade e, em cima de uma relação social de barbárie, dominar o planeta como quer dominar o Brasil hoje. E isso se suporta na Bíblia. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon é uma palavra que, em hebraico, não significa nem diabo nem outro Deus. É o dinheiro. Então, esta guerra contra o domínio do capital financeiro é uma guerra antiga e se suporta nas tradições bíblicas da religião mais importante que nós temos no Brasil e na América do Sul. Então, amanhã será um movimento da nacionalidade, pelo direito dos trabalhadores que está sendo liquidado, pela soberania do país, pelo controle da energia, tanto a energia elétrica quanto a Petrobras, a favor do referendo revogatório e tendo como horizonte uma constituinte para que o Brasil tenha retomada a sua dignidade e novamente seja conduzido pela vontade dos brasileiros. Com certeza, como todos os movimentos e manifestações que fizemos aqui, será um movimento extraordinariamente tranquilo, mas será extraordinariamente forte, porque, como disse a Regina, é o primeiro movimento coletivo das centrais sindicais, todas as centrais sindicais aqui em Curitiba. Nós estaremos lá, Lindbergh. Agradecendo, então, é isso. Lula livre! Livre!